Olá, amigos, mais uma vez, muito obrigado pelo seu prestígio. Estamos iniciando mais um ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui na TV Com, canal 11. E ao longo desses mais de 2 anos, sem dúvida alguma, conseguimos debater assuntos importantes e sempre de interesse de toda a cidade de Santos, aliás, de toda a região metropolitana, e alguns assuntos até transcendendo a região, o Estado e envolvendo principalmente o país, caso especificamente de Porto de Santos, agora petróleo, gás, pré-sal, enfim, os assuntos importantes do nosso país, assim que eu acho que vale mais dizer e encarar os assuntos que a gente tem tratado aqui ao longo desses anos. Nosso convidado de hoje, na verdade, convidado da casa, o vice-presidente da Associação Comercial de Santos, primeiro vice-presidente, Vicente do Vale, ele que também é diretor da Ciesa, do Grupo Ciesa. Tudo bem, Vicente? Tudo bom, Márcio? Tudo bem, obrigado mais uma vez, importante a sua participação, principalmente dentro desse contexto de petróleo e gás. Você que recentemente coordenou a criação da Câmara Setorial de Petróleo e Gás, ela começou desse tamanho, já está desse tamanho. Mas nós vamos falar muito sobre isso, sobre a Câmara Setorial, sobre uma reunião importante que nós teremos na próxima semana. Mas antes disso, eu quero falar um pouco de Porto. Você que também é um homem do Porto e conhece muito o assunto portuário, nós tivemos na semana passada, já dentro do novo marco regulatório, uma audiência pública na CODESP, mas no centro de treinamento da CODESP, ali ao lado da sede da CODESP, e eu não vou entrar nem no mérito. O mérito é importantíssimo, a audiência pública é importantíssima. Mais importante é o novo modelo, Vicente, que sempre defendeu, até no encontro com a então candidata a presidente Dilma Rousseff na Associação Comercial, você expôs sua posição, que esses novos arrendamentos teriam que ser também pelo preço mínimo. Enfim, mas o que me chamou a atenção e me aborreceu, e aí é uma crítica pessoal, foi a falta de infraestrutura para realizar uma audiência pública do porte desta audiência que foi realizada na CODESP. Era uma sala só, saiba você que chegou em cima da hora, era uma sala só. Viram a multidão, abriram uma outra sala com telão. Assim mesmo ficou gente no corredor. Eu não posso conceber um assunto dessa magnitude sem essa infraestrutura. Mas talvez é apenas uma crítica no sentido construtivo. Você esteve lá, o que você achou da audiência? Márcio, eu achei a audiência boa. No final das contas, eu achei uma audiência boa, porque ali foram levantados uma série de questionamentos e que considero que a maior parte desses questionamentos válidos. Tanto é que a própria mesa da audiência pública acolheu esses questionamentos e que ou vai alterar ou vai manter, mas com uma resposta a todos os questionamentos que foram levantados. Você destacaria alguma coisa? Você que também, inclusive, eu acompanhei, você se manifestou durante a audiência. A sua linha de manifestação qual foi? Eu me manifestei com relação a preço mínimo. Isso que eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador. Vai um pouco mais amplo essa questão da audiência, mas com relação ao preço mínimo, que a ideia principal é que seja contemplado ao terminal, a empresa vencedora para a exploração do terminal, a condição de que ofereça o menor valor para a movimentação. Essa é a ideia básica. Que você sempre defendeu? Que eu sempre defendi. Né? Que era pelo maior preço antigamente, é isso? Não, antigamente era outorga. Outorga, pelo maior preço. Então eu considerava um absurdo, quer dizer, você licitar a infraestrutura e o governo receber a outorga disso e esse dinheiro passar para o caixa do governo e não ficar para aquilo que se destina à licitação, só encarecia o preço da movimentação. Com a retirada da outorga, o que passa a ser a outorga como fator determinante, né, para o ganho? Você passa a contemplar a carga, que é o grande motivo dos portos existirem. O que a gente tem que pensar em porto é que ele precisa dar a competitividade para os produtos sejam na exportação no Brasil, deixar ele competitivo com os produtos lá fora e também não onerar na questão da importação desses produtos. Né? Você tem produtos na importação muito básicos para a nossa economia, desde alimentos a insumos, que quanto menos você pagar pela movimentação desses insumos, na produção e no consumo aqui no Brasil também esses preços ficam menores. O que eu coloquei na audiência é que existem se não me engano, dois processos licitatórios que misturam cargas distintas. Exemplo? Terminal não sei se é fácil.
terminal de fertilizante e terminal de sal. Eles estão juntos. O fertilizante é um produto que chega em Santos a um valor mais ou menos de $500 por tonelada. E que tem uma movimentação completamente distinta, apesar de ser granel de origem mineral, distinta do cloreto de sódio. Os investimentos para a movimentação de cloreto de potássio são consideravelmente muito maiores do que a do cloreto de sódio. Então, portanto, misturar os dois produtos pode fazer que esse preço mínimo possa, daqui para frente, abaixar o custo do cloreto de potássio, mas aumentar o do cloreto de sódio. Então, eu sugeri que esses produtos sejam separados na licitação, para que a gente atinja a meta do governo, que é abaixar essa movimentação. Então, hoje o sal tem um custo, o cloreto de sódio tem um custo, precisa baixar esse custo do cloreto de sódio. E desta forma ali não estaria contemplado. Nós temos, acho que mais 2 minutos, então vou deixar para a gente falar sobre petróleo e gás a partir do segundo bloco, e a gente aí dedicará os 2 últimos blocos a petróleo e gás, pré-sal e principalmente a Câmara Setorial de Petróleo e Gás da nossa Associação Comercial. Só, então, para terminar esse bloco ainda dentro do contexto de Porto, essa audiência pública foi um passo importante, um marco importante nessa nova fase do sistema portuário nacional. Qual é a próxima etapa agora? Eu acho que ainda cabe novas audiências, Márcio, no sentido de trabalhar melhor essa questão da questão institucional das licitações, questão de legislação, de garantias, ainda precisam de ajustes, bem como nessa questão de aonde vão acontecer as licitações desses terminais. Por exemplo, há uma controvérsia entre o que a ANTAQ quer, por exemplo, com a Prefeitura de Santos. A Prefeitura de Santos, a ANTAQ determinou, e a Secretaria dos Portos, locais para processos licitatórios, vou dar aqui o exemplo de grãos na ponta da praia, e que desde o PDZ, você sabe, ali já não estava contemplado mais a movimentação de grãos, por 2 aspectos que são importantíssimos. Primeiro, a questão de poluição que a própria movimentação do produto ocasiona. Você tem aquela reclamação das pessoas, e com razão, na ponta da praia, da questão do cheiro, que é uma coisa muito forte, né? E você tem o principal, que é nessa questão de acessibilidade ao porto. Não se justifica você ter um terminal que tenha um produto que tem uma grande movimentação por acessos a caminhões e trem, que ele cruze todo o porto, passe por dentro da cidade para ir lá no final fazer essa descarga, né? Então também eu acho que nessa questão há também uma reclamação de um novo terminal de fertilizante ali em Outeirinhos, né? Há uma reclamação da Prefeitura por questão do terminal de celulose. Então eu acho que ainda tem alguns ajustes que eu acredito que com mais algumas audiências e reuniões entre as entidades públicas, isso terá que ser resolvido, né? Bom, nós vamos então encerrar esse primeiro bloco, que praticamente, pelo menos no programa de hoje, encerrar o assunto Porto, ainda que indiretamente petróleo e gás envolva diretamente o nosso Porto de Santos. Na verdade, o Porto é importantíssimo no contexto municipal, regional, estadual e principalmente nacional e até mundial, pelo mercado internacional, pelo mercado de comércio exterior. Voltaremos então rapidamente, e aí sim, para falar especificamente de petróleo e gás e da Câmara Setorial de Petróleo e Gás da Associação Comercial de Santos. Fique conosco. A TV Com cumpre um papel fundamental, que é o de levar informação à população santista. E é uma TV construída e feita pelas pessoas que vivem e conhecem a nossa cidade. Por isso, a informação chega a você da melhor forma possível. E a gente precisa disso, de meios de comunicação que possam discutir os temas que são relevantes para o desenvolvimento da nossa cidade e que são importantes para a nossa população. Parabéns a todos que fazem a TV Com.
Voltamos com o nosso ACS na TV, o convidado de hoje da casa, vice-presidente da Associação Comercial de Santos, primeiro vice-presidente, Vicente do Vale. Quando ele me chamou de Marcos é porque o filho dele se chama Marcos, mas também tem de vez em quando, eu sei que em vez de ele chamar o filho de Marcos, ele chama de Márcio pela convivência, pela amizade. Aliás, um abraço ao Marcos, ele que sempre nos prestigia. Bom, Vicente, Câmara Setorial de Petróleo e Gás. Começou aí de uma forma bem estruturada, pequena, e hoje, nossa, impressionante. Envolve secretarias, envolve governo do Estado, envolve a GEM. Semana que vem teremos uma reunião importantíssima, já mantivemos várias reuniões diretas com Oswaldo Kawakami, que é o gerente da unidade de negócios da Petrobras em Santos. E eu queria que você falasse um pouco primeiro da criação da Câmara e desse crescimento, para depois a gente entrar especificamente nos assuntos e nas demandas, e principalmente na base offshore, que está aqui, ó, mas nós vamos buscar. Vamos falar da Câmara primeiro, Vicente. Marcelo, a ACS foi incumbida há 2 anos atrás ou 3 anos atrás de participar de 2 assuntos relacionados a petróleo e gás. Nós temos 2 integrantes da nossa diretoria que participam do Promimp e nós fazíamos o gerenciamento da rede BS, na Associação Comercial. E percebemos que esses 2 assuntos pouco evoluíram ao longo desses anos. E a gente sabe da importância desse assunto para a nossa região. Então, no ano passado, nós aprovamos, se não me engano, em agosto do ano passado, na Associação Comercial, fez 1 ano agora, a criação da Câmara de Petróleo e Gás, que tem uma característica totalmente diferente de todas as outras câmaras que a gente tem na ACS. Né? Nós temos, acho que temos 21, ou quase 20, cerca de 20, 21, me lembro o número exato. Por que ela tem essa diferença? Porque você pega, por exemplo, como exemplo, a Câmara de Soja, você tem lá os exportadores de soja. Você pega a Câmara de Café, você tem lá os exportadores de café. Ensino, universidades. Tecnologia da informação. A Câmara de Petróleo e Gás, ela tem lá empresas interessadas de diversos setores em participar desse desenvolvimento na região, sejam fornecedores de serviços e de bens, né? Então, a partir da criação da Câmara, a gente vem a cada reunião acrescendo a quantidade de empresas que querem participar na Câmara de Petróleo e Gás. Só uma parte, isso é importante, telespectador, me permita destacar, esse crescimento que destacou o Vicente agora, visa justamente fortalecer e integrar todos os setores da sociedade. Eu dou exemplo, a OAB está conosco. Fora a secretaria, mas a OAB já está conosco, a GEM já está conosco. Esse talvez seja, nessa primeira fase da nossa Câmara Setorial, seja talvez o grande mérito, né? De ampliar, unir e fortalecer. Não é isso? Exatamente. Então, nós temos lá as empresas privadas, nós temos lá os órgãos públicos, né? E também nós temos as outras instituições, como a ACS, que participam. Você tem representação da construção civil, você tem representação da indústria. Ciesp está lá. Ciesp está lá. Você tem da OAB, que desenvolve, diga-se de passagem, um trabalho excelente com relação à questão de petróleo e gás, né? Está lá junto com a gente, é um parceiro importante. Enfim, nós criamos o ambiente necessário das instituições, do poder público e das empresas para poder tocar esse assunto, que era fundamental, né? Primeiro. Depois iniciamos as reuniões de trabalho da Câmara de Petróleo e Gás e chegamos à conclusão que tínhamos que nos focar na questão da base offshore. Que é esse ponto que eu destaquei na abertura. Por quê? Porque nós acreditamos, Márcio, que sem a base offshore, todo o entorno e o crescimento da região fica prejudicado. Deixa eu interromper, só para o telespectador entender. O que é uma base offshore? Só para ele entender rapidamente, depois... Em outras palavras, nada mais é de que você tem... a gente pode considerar que as plataformas de petróleo são indústrias que estão no alto mar. Pequenas cidadezinhas, vai? Cidadezinhas. Tem. E que você precisa abastecer essas indústrias. Esse abastecimento, por eles estarem no mar, eles podem ser marítimo ou pode ser aéreo. No caso das pessoas, e dependendo da distância, isso é feito através de helicópteros. Mas o grande movimento mesmo de abastecimento dessas instalações, sejam com equipamentos até para movimentação normal de produção, ou sejam até de
de produtos para abastecimento das pessoas que lá estão trabalhando. Então, isso é via marítima? Isso tem que ser via marítima, portanto, você precisa ter uma saída molhada pelo mar para que você possa fazer esse tipo de abastecimento. Ou seja, telespectador, a Petrobras tem lá dois cais, digamos, 2 berços, para poder atracar os seus navios, supply boats, enfim. É isso basicamente é a base offshore. É uma base em terra com ligação direta com as plataformas. Basicamente é isso, né? É isso. Ela vem para. Nós vamos ter a base offshore, essa é a nossa grande luta que nós estamos travando, eu tenho acompanhado. Como é que está essa questão da base offshore? A base, ela estava definida como, nos investimentos da Petrobras, como certa a instalação de uma base em Santos. Depois nós tivemos aquela questão de Bagres, que estava praticamente tudo pronto para que pudesse ser uma grande base da Petrobras. Que era privada, né? Que era uma iniciativa privada que atenderia às necessidades da Petrobras. Que era um excelente projeto e que atenderia perfeitamente a Petrobras e resolveria o problema aqui da região. O problema de Bagres, por questões aí, que não vem ao caso aqui falar, mas com a saída de Bagres e com no novo investimento da Petrobras até 2017, esses recursos não estarem destinados para se fazer a base na região, nós consideramos nas reuniões nossas da Câmara de Petróleo e Gás que o foco na questão da base era essencial. E por quê? Porque fica muito difícil você conseguir ter na nossa região, que as empresas se instalem na nossa região, na região metropolitana, as suas plataformas industriais de abastecimento ou mesmo de manutenção, sem que exista esse elo de ligação com as plataformas de prospecção. Por quê? Porque você vai ter que produzir ou fazer o serviço aqui e levar isso para algum outro lugar onde tem a base. Então, a gente considera que a instalação da base aqui é uma coisa que é fundamental. Para isso, há muito interesse hoje em dia de grupos privados em instalarem essa base na região. Então, o que a gente está tentando fazer nesse primeiro momento é fazer uma leitura de quais são as possibilidades, primeiro, de instalação de bases na nossa região, fazer a leitura de quem são os grupos econômicos que se interessam em fazer os investimentos para essa base e, junto, saber da Petrobras se esse direcionamento que está sendo pretendido atende às necessidades da Petrobras. Eu acho que a gente superando essa etapa, aí abre-se o leque de uma série de alternativas de crescimento para a região com relação à indústria de petróleo e gás. Nós vamos fazer mais um break, o último desse programa de hoje, voltamos para o terceiro bloco para continuar. Ele falou em oportunidades, vamos saber que oportunidades são essas. Voltaremos em instantes. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Voltamos com o nosso ACS na TV, terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, conversando agora sobre petróleo e gás com o vice-presidente da Associação Comercial de Santos, Vicente do Vale. Vicente, você terminou o segundo bloco, falamos muito da base offshore e deu para perceber claramente a sua confiança de que Santos terá a sua base offshore. Isso é importantíssimo no contexto da cadeia de petróleo e gás. E você também falou que a partir da base offshore virá uma série de oportunidades. Que oportunidades são essas? Que negócios vão girar em torno de uma base offshore? Márcio, primeiro eu queria só fazer aqui um destaque Por favor. De duas coisas que são importantes. Primeiro, nós temos que considerar que a Petrobras é uma empresa privada, mista, ou é do povo, né? E como
toda empresa mista fica meio misturada essa questão do público e do privado. E no mercado internacional de petróleo, nós temos que considerar que a Petrobras tem que ser uma empresa de mercado. Portanto, eu acho que tem determinadas coisas que a Petrobras tem que agir não de caráter público, mas de caráter privado. E a base é um deles. Então, eu acho que nós não poderíamos direcionar todo um trabalho na Câmara de Petróleo e Gás para tentarmos sensibilizar a Petrobras, o governo, de que invistam numa base em Santos. O que a gente quer fazer é exatamente o contrário. A gente quer mostrar que nós temos a capacidade de poder propor à Petrobras a instalação de uma base offshore em Santos e com devido respeito da importância dessa base estar na nossa região. E aí eu prossigo. A indústria paulista, que é uma fornecedora grande da base da indústria de petróleo e gás, está próximo à nossa região, e a importância de você ter outras alternativas que não sejam só no Rio de Janeiro para o abastecimento dessas plataformas. Nesse aspecto, eu acho que a gente consegue demonstrar à Petrobras a importância de ter essa base em Santos, como ter um instituto de pesquisa que está caminhando bem, pela importância da nossa região em ser alguma coisa interessante para a Petrobras. Aliás, recentemente, me permita, o governador Alckmin e o prefeito Paulo Alexandre Barbosa estiveram com a Graça Fortes, presidente da Petrobras no Rio de Janeiro, e ela assegurou que a base virá. Acho que isso fortalece um pouco esse movimento. Esse era o segundo aspecto que eu ia falar. Desculpe, você avançou, não, e está falado. Eu acho que a posição também do governador do Estado de São Paulo, do prefeito de Santos, junto com o secretário de Energia do Estado, teve um papel importante a demonstrar para ela, e ela tem conhecimento disso, da importância da nossa região no contexto geral, nesse processo de pré-sal que, ao longo dos anos, vai poder trazer ao país divisas bastante importantes. Inclusive, para complementar, eu digo que a presidente da Petrobras deve vir a Santos aí no mês de outubro, tá certo? Fazer uma visita à cidade, anunciar os compromissos de caráter privados da Petrobras com a região, e acredito que nós recebamos também ela na Associação Comercial para um almoço, e ali a gente vai poder obter aí as informações que possam ajudar a compreensão e o desenvolvimento da Câmara de Petróleo e Gás. Não tenho dúvida, se for almoçar conosco, a base offshore sai. Nós arrancaremos a base offshore. Logicamente é brincadeira, mas teremos muitos argumentos a apresentar e fortalecer. E aqui, dentro desse contexto, está aqui, por toda essa região, o maior porto da América Latina. Não tem outro, ninguém igual a esse, não existe. Tem todos os problemas e a cada mês registra um novo recorde em termos de movimentação de carga. Na última reunião tivemos a integração definitiva do governo do Estado. O secretário adjunto de Energia, o secretário Birajara, esteve conosco. Eu acho que aí fecha, né, o ciclo, as instituições importantes da cidade, as secretarias, e aí representando o poder público, a AGEM, e agora a Secretaria de Energia do Estado, né, Vicente? Sem dúvida, Márcio, a importância da Secretaria de Energia, através do seu subsecretário da área de petróleo e gás, o Birajara, de participar com a gente na Câmara de Petróleo e Gás, abrilhanta qualquer Câmara, né, nesse sentido. Quer dizer, traz as informações do governo do Estado de São Paulo e a gente acaba aí todos trabalhando na mesma sintonia com relação ao quais são os nossos objetivos e aquilo que nós temos que buscar. Eu não queria deixar de responder a sua pergunta passada, que era com relação ao que a base pode trazer aqui para a região. Importante, as suas oportunidades, né, Vicente? E como a gente tem pouco tempo, Márcio, eu vou fazer aqui uma comparação, não com alguma cidade do Brasil, como Macaé ou Vitória, mas eu vou usar, por exemplo, Houston, nos Estados Unidos, que nós tivemos, inclusive você e eu, tivemos visitando, conhecendo, firmamos um convênio da Associação Comercial com a Câmara de Comércio de Houston, tá certo? Estamos trabalhando em conjunto com eles e muito atentos com essa questão de petróleo e gás.
Houston hoje é uma cidade que tem um histórico, uma cultura com a questão de petróleo, que aqui não vamos discutir, de muitos anos, mas que tem algum modelo lá, mas que tem um modelo lá que a gente pode aproveitar muito aqui para a nossa região. Você tem em Houston as grandes companhias de petróleo, né, que são as produtoras, e você tem toda a cadeia de abastecimento dessas empresas que atuam ali no Golfo do México em questões de plataformas e que estão ali dentro, instaladas dentro da cidade. Elas estão ali exatamente por quê? Porque o ponto, como eu disse no bloco passado, o ponto de abastecimento dessas plataformas saem dali. E há toda uma organização para isso. A nossa região ela não tem uma vocação industrial, Márcio, há muitos anos. E eu acho que o próximo passo para a nossa região é termos aqui a instalação de indústrias não poluentes, pequenas e médias indústrias não poluentes na nossa região, fabricantes de peças e partes para essas plataformas, bem como pequenos e médios prestadores de serviços na área de manutenção, quer dizer, reparos de peças. Essas peças saem das plataformas, vêm ao continente, aqui são feitos os reparos e depois essas peças voltam para as plataformas. A experiência que a gente teve de conhecer, a gente, nas visitas que fizemos, nos surpreendemos muito. Você tem lá quase que 10 mil pequenas unidades industriais e fabris, com 1.500, 2.000 metros quadrados, 3.000 metros quadrados, 50 funcionários, 40 funcionários, de alta tecnologia, que eu acho que isso, de alto valor agregado de produção, e que isso é fundamental para a nossa região. A nossa região não pode ficar completamente centrada na questão portuária. Durante muitos anos ficou com a questão da polo industrial de Cubatão. Tem que diversificar e crescer. Eu acho que nós temos que ampliar esse leque. Como, infelizmente, geograficamente, nós estamos aqui no final da linha, não há interesse de instalação de indústrias na nossa região para atendimento ao mercado interno. Mas eu acho que a gente tem aí a grande oportunidade de um segmento que vai poder proporcionar, exatamente pela questão da geografia, de estarmos no final da linha, dar interesse de instalação de indústrias para atenderem essas plataformas em alto mar. Está aí o caminho e a importância da questão da base offshore em Santos e do desenvolvimento desse assunto de petróleo e gás para a nossa região. Redondinho, já veio a plaquinha ali. Fim de papo, infelizmente acabou, mas voltaremos. Repito, na próxima semana, quarta-feira, teremos uma nova reunião da Câmara de Petróleo e Gás, com a participação de todos os intervenientes. E, sem dúvida alguma, vamos avançar e vamos contribuir ao papel da Associação Comercial de Santos, nesse contexto, contribuindo para o desenvolvimento, para o incremento dessa indústria de petróleo e gás aqui na nossa região. Vicente, um abraço, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Márcio, se Deus quiser. Se Deus quiser. Mandar um abraço especial para o nosso Eduardo Silva, editor-chefe da TV Tribuna, fez aniversário, esteve aqui conosco, junto com o Roberto Clemente Santini, fez, não vou dizer a idade, e também o nosso José Carlos Gomes, outro grande profissional de imprensa, que, olha, não perde uma quinta-feira. Ô, Márcio, me diga uma coisa, o Eduardo está devendo um bolinho, não é isso? Está devendo bolinho, mas é difícil, ele é um pouco seguro, mas ele vai, se Deus quiser. Nem que a gente tenha que recorrer ao nosso amigo Roberto Clemente Santini. E eu queria deixar aqui também um abraço para o Eduardo, pessoa fantástica que não necessita aqui falar nada, mas Eduardo, estamos esperando o bolinho, hein? Um abraço. Um abraço, até a próxima e seja feliz.